Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e hoje a gente chegou aqui com um assunto muito bom, viu gente? Não é que eu goste de guerra, né pessoal? Mas o assunto de história que provoca muitas discussões, cai em todos os vestibulares que a gente encontra por aí e é muito importante a gente compreender sobre ele, hein? Primeira Guerra Mundial, isso aí. Vamos hoje falar um pouco das curiosidades, de quando, onde aconteceu, por que o nome Primeira Guerra Mundial e vamos conhecer um pouco do contexto histórico, né, galera? Vamos ver aí o que estava acontecendo aí. E você já ouviu falar nos movimentos nacionalistas que influenciaram a Primeira Guerra Mundial? Então, o pan-germanismo, o pan-eslavismo, já ouviram falar? Não? Então vai descobrir hoje. E a gente vai fazer cada vez produtos melhores aqui para vocês, tá certo? Então vamos pro vídeo! E aí, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918. Isso aí. Já tem mais de 100 anos, gente, que aconteceu essa Primeira Guerra Mundial e ainda continua influenciando a nossa história até os dias de hoje. Mas eu quero chamar a atenção de vocês que esse é um assunto importantíssimo e também é um assunto que a gente vai preferir dividir em alguns vídeos, algumas etapas, tá certo? Então, para que você não perca nada aí dos próximos vídeos, fique atento, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações para você poder ir assistindo os demais vídeos aí depois, tá? Bem, olha só. Primeiro eu quero também, entender mais a respeito dessas curiosidades que vocês têm também sobre a Primeira Guerra Mundial, A gente ouve muito falar, as pessoas mais velhas contarem. Eu mesma já ouvi muitas histórias com relação à Primeira Guerra Mundial, por parte dos meus avós e muita gente ainda não sabe muito bem sobre isso. E é importantíssimo a gente conhecer a história, Principalmente a história de uma guerra que mexeu com tantos povos, com tantos países. Então essa Primeira Guerra ela aconteceu na Europa entre os anos de 1914 e 1918. Então em 2018 ela completou seus 100 anos de término, E envolveu diretamente os países da Alemanha, da Áustria, da Hungria, da Áustria e Hungria, que na época eram uma só, Itália, França, Inglaterra e Rússia. Mas indiretamente acabou atingindo vários outros países do mundo, inclusive o Brasil e os Estados Unidos, Lógico que a gente tem aí a consequência dessas atitudes tomadas aí na Primeira Guerra Mundial chegando também em outros continentes. Esse evento, essa catástrofe que foi a Primeira Guerra Mundial, ela se tornou tão importante que acabou desencadeando a Segunda Guerra Mundial. Mas eu chamo a atenção de vocês para um outro detalhe, Já que a gente tem a Primeira e tem a Segunda Guerra Mundial, será que as pessoas naquela época já sabiam isso, Se referiam à guerra como sendo a Primeira Guerra, A Segunda Guerra? Não, gente. Então, esses nomes, essas ideias vão surgindo pelos historiadores que depois vão estudando e vão nomeando esses períodos, tá? Então, naquela época, lá em 1914, ninguém ainda sabia que ia acontecer uma Segunda Guerra, Nem mesmo quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, eles não tinham essa dimensão de que iria estar chamando, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, eles chamavam sim de Grande Guerra, tá? Essa Grande Guerra e que afetou, direta e indiretamente vários outros continentes, várias economias que dependiam, dos países envolvidos, das questões que estavam sendo determinantes naquele período, envolvendo a economia do mundo inteiro. Então passou a afetar o mundo todo, em todos os continentes acabaram sofrendo por conta dessas ações. Mas eu quero ainda trazer para vocês algumas curiosidades. Então, quando a gente fala em guerra, a gente logo associa as mortes,
né, as tragédias, as destruições, né, os ataques que são feitos, né? Aí no slide a gente colocou um aviãozinho ainda, mas nós sabemos que os aviões, né, criados por Santos Dumont, eles começam a ser utilizados mesmo para o ataque aí no finalzinho aí já da Primeira Guerra Mundial, né? Mas no início, gente, dessas guerras ainda era nesse sistema, né, utilizado do período mais moderno, né? Era, né, de pé, era montado nos cavalos. E aí eu chamo a atenção de vocês para esse aspecto, né? Os historiadores, eles calculam que mais de 90% dos cavalos ingleses enviados para os campos de batalha na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, né, 19, nunca retornaram. Então, na época, embora já se empregasse carros, já tivesse tanques de guerra nos conflitos armados, né, nas batalhas, os animais ainda representavam uma das principais formas de locomoção em combate. Eles utilizavam dos cavalos para levar mantimentos, para buscar os feridos, né? Eles utilizavam muito dessa estratégia da cavalaria que era tão utilizada durante o período moderno todo, né? Então, era considerado a utilização do cavalo aí uma organização mais rápida, mais eficaz na luta envolvendo os soldados. Então, no início da Primeira Guerra Mundial, a utilização dos cavalos ela foi muito intensa, muito marcante, né? E eles, inclusive, traziam cavalos de outros países, né, para serem levados para a guerra. Então, já é constatado isso pelos historiadores, que muitos desses cavalos eram comprados, eram importados muitas vezes dos Estados Unidos para, né, servir aí aos exércitos, principalmente aos exércitos aí, né, da chamada Tríplice Entente, que depois a gente vai conhecer um pouco mais desses termos, gente, mas eles utilizavam principalmente, né, nesses ataques aí, né, das tropas aí no início da guerra. Já no finalzinho, a gente já tem, né, o processo aí dos tanques de guerra, né, dos ataques aéreos, dos carros submarinos, enfim, né, a gente tem um pouco mais de tecnologia, mas no início foi realmente difícil, né, era uma guerra mais braçal, homem a homem, né, e aí a presença dos cavalos foi importante. E aí eu chamo a atenção de vocês para isso, porque nós temos um filme, gente, que eu gostaria de indicar aí para quem quiser, né, aproveitar aí o final de semana e aprender bastante a respeito desse assunto, né? O Cavalo de Guerra. O Cavalo de Guerra foi um filme de 2011, uma super produção de Steven Spielberg, e conta a incrível história de amizade entre o jovem inglês Albert e seu cavalo Joy, né? A trama ela começa quando o pai de Albert, Ted, um fazendeiro, né, ex-herói de guerra, compra o cavalo em um leilão e o jovem logo se apega, né, ao animal. Quando a Inglaterra declara guerra à Alemanha, o fazendeiro Ted, né, não tinha dinheiro, ele vende o animal para o exército. Assim, né, que Albert consegue idade suficiente, ele se alista e ele vai, né, começar a busca dele, né, pelo animal, né? Então Joy, durante os 4 anos de guerra, procura o animal, o cavalo passa então por vários donos e o rapaz fica próximo, né, de outro animal. E muitas são as curiosidades que envolvem aí, né, as cenas aí que acontecem nesse filme, né? O filme ele foi feito com depoimentos aí de veteranos da Primeira Guerra Mundial, né? Então baseado mesmo em histórias reais de soldados que contaram sobre a importância desses animais na batalha, de como eles, né, se apegavam muitas vezes aos animais. E quando esses animais sofriam, quando eles adoeciam, quando eles morriam, era também um sofrimento para, né, a tropa. O filme Cavalo de Guerra, ele também tem uma outra característica bem importante, que é com relação ao cenário, ao figurino, todo baseado também em pesquisas, né? Então eles vão buscar
retratar no filme com o máximo de fidelidade possível, né, as cenas que existiam naquela época. Então, no início aí do filme, que mostra a cena aí com os cavalos, tem cena aí que tem 280 cavalos, né? Então, eles fazem toda uma caracterização, né? O ambiente tá verdinho, tá bonito. Já no final da guerra, a gente vê uma outra cena, uma cena de destruição, de tristeza, né? E a própria construção dos figurinos, né? Da preparação dos figurinos dos soldados, né? Então eles têm o estudo que foi feito, eles pesquisaram aí, né, sobre as roupas, as vestimentas, as botas utilizadas naquela época, através, né, do material do Imperial Museum of Arts. Então, muito daquilo que apresenta, né, dentro do filme foi com base em pesquisas. E, lógico, né, gente? Hoje nós sabemos da necessidade da gente cuidar bem dos animais. Mas há 100 anos atrás, né? Quais eram essas relações, né? Quais eram as preocupações? Então, também temos pesquisas hoje indicando de que nós tínhamos, né, grupos de pessoas preocupadas com esses animais que arrecadavam dinheiro, né, para enviar, né, para os cuidados, os tratamentos, né, a alimentação desses animais. Então, muitas pessoas também já tinham essa preocupação com os animais naquela época. Tem uma cena, por exemplo, do filme que me chama bastante atenção, que eles tiveram todo o cuidado para gravar a cena, né? Na cena o cavalo estava todo enrolado em arame e, na verdade, aquele arame é um arame feito de borracha, né? Para ficar parecido realmente com, né, um arame farpado e, né, traz aí uma veracidade na cena que a gente pensa realmente que o cavalo está ali, né, rodeado por arames. Então isso acontecia muito, muitos animais morriam dessa forma. Então eu espero que vocês aproveitem a dica aí e apreciem o filme também, tá certo? Bom, então vamos agora, gente, observar e tentar entender como é que estava esse cenário, né? Antes de começar, né, a guerra propriamente dita, a gente precisa entender quais foram os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, o que estava acontecendo, né? Então é isso que nós vamos ver agora, tá? O clima, gente, olha que a gente tem aí, né, a Torre Eiffel na França, um clima de alegria, né? Era uma época onde a gente tinha um crescimento, um desenvolvimento urbano muito grande, né? As invenções tecnológicas, elas eram enormes para aquela época. Era uma época, gente, de ruptura, né, entre a idade moderna e a idade contemporânea. Então, muitas novidades, muitas invenções estavam surgindo nesse período. Era por isso que a gente destaca aí o período também de progresso científico. As invenções que iam surgindo naquela época, a bicicleta, o metrô, o bonde elétrico, né? O próprio automóvel surge nesse período, o avião, o telégrafo, o rádio, né? E até mesmo o trator, né, passam a ser disseminados aí nesse período, que é o período da segunda revolução industrial. Então nós temos aí na história da revolução industrial, né, pelo menos aí 4 fases, né? Então essa é a segunda fase, a segunda onda da revolução industrial, aonde a gente tem, né, esse boom, né, de invenções, de organizações aí diferentes, né, na questão da ciência. É também, gente, o período que a gente tem aí a chamada Belle Époque, né? A Belle Époque representava aí a época, então, né, do glamour, das festas, das diversões, época de prosperidade, de felicidade para as camadas média e alta da população, da maioria dos países aí da Europa, né? Principalmente os franceses, né, que se referiam a essa época como sendo uma época, né, chamada de Belle Époque, né? Então uma época bela, maravilhosa, cheia de brilho, cheia de luz. Por isso nós escolhemos essa imagem aí para, né, falarmos a respeito disso.
É também nesse período que a gente tem, inclusive, né, o surgimento de um estilo aí, de uma expressão artística, né, chamada de impressionismo, né, que vai ser essa representação diferente nas obras artísticas, nas pinturas. A gente vai trabalhar um pouco a respeito disso nas aulas de artes aí em breve, tá? Bom, mas vamos aí adiante. Quais progressos científicos mais nós tivemos nessa segunda revolução industrial e que traz, né, também benefícios para a medicina? Muita coisa, né, também foi evoluindo, foi modificando, melhorando para a nossa sociedade já nesse início aí do século XX. Então nós tivemos a criação de vacinas contra doenças como a tuberculose, né, que já matava muitas pessoas, como cólera, o tétano, e aumentava também as expectativas de vida na maior parte dos países europeus. Então as pessoas estavam vivendo mais e vivendo melhor, né? Tendo menos problemas de saúde com as vacinas que estavam, né, começando a ser criadas, começando a divulgar, né, os medicamentos, os antibióticos. Então isso começou, né, trazer também, né, um resultado positivo para aquela época, tá? Bom, mas na cultura, gente, adoro falar a respeito dessas transformações também da chamada Belle Époque no aspecto cultural. Então, como era, né, como a gente falou agora há pouco, uma época próspera, feliz, era a época também de diversão, de festas, né? E aí a gente tem a invenção do cinema, né? A difusão da imprensa. Então a gente tem mais livros, né, chegando aí às mãos das pessoas, a democratização então do acesso ao lazer e às informações. Então a gente tinha, né, diversos espaços de lazer diferentes para diferentes grupos da sociedade, né? Alguns países já naquela época tinham uma preocupação com a educação, né, e já estavam começando a instituir a educação obrigatória e gratuita, né? Então alguns países já começavam a ter essa preocupação em formação educacional para, né, os seus jovens, tá? Então no aspecto cultural nós temos aí, né, diversos avanços também acontecendo. Então observa, gente, que nas mudanças que nós vimos até agora, só temos falando, né, de coisas boas, né? E agora os aspectos sociais e políticos. O que será que estava mudando dentro da sociedade, dentro dos aspectos relacionados à política, né? As eleições livres consolidavam a ideia de democracia e as mulheres começavam a lutar pelos seus direitos. Então, o participar das eleições revelava que a sociedade estava ficando mais democrática, né? E as mulheres queriam participar também, queriam ter voz, né, politicamente. Então, também é um aspecto que chama atenção. E, né, como nós falamos, né, a Belle Époque estava instalada, né, a prosperidade, a alegria, a felicidade, muita festa, principalmente, né, entre as camadas, né, da burguesia, né, os nobres que ainda, né, existiam aí nesse período. Então passam a desfrutar, né, dos grandes salões, né, dos vestidos luxuosos e tudo mais, tá? Então nesse contexto aparentemente bom, né, começa a haver, né, problemas na economia, né? E aí a economia, ela vai dar, né, uma modificada nesses tempos, né, antecedendo a Primeira Guerra. Então vamos ver os aspectos econômicos, o que acontece aí na economia e que vai fazer, né, mudar tudo, tá? Bom, algumas dificuldades começam a surgir, né? Acontece aí nesse período uma depressão econômica. Então os países europeus
lamentam a queda de preços, a diminuição dos lucros no comércio causados por graves problemas que atingiam a produção agrícola, já começa a preocupar, né? Então, esses países, eles começam a se preocupar, começam a pensar, poxa, como é que a gente vai fazer? O comércio não está dando certo, a produção agrícola também está com problemas. E é bom a gente lembrar que a maioria dos países da Europa Oriental, principalmente a Europa Oriental, tinham economia basicamente rural. E algumas nações como a Itália, como a Espanha, Portugal, a Alemanha, já estavam abandonando também a sua terra natal em busca de vida melhor. Então, esses imigrantes estavam chegando aí nessa época nos Estados Unidos, no Canadá, no nosso país aqui no Brasil, assim também como na Argentina. Então, para fugir, de uma região onde a gente não está conseguindo produzir, não está tendo lucro na agricultura, não está tendo lucro no comércio, então vamos procurar um outro lugar para a gente viver, para a gente tentar uma vida melhor, né? Então, olha o que a gente tem aí no segundo ponto. O preço do trigo baixou 1/3 em 2 décadas. Então, isso era catastrófico, né? A produção vinícola na França sofria com as pragas nas plantações. Então, veio uma avalanche de mudanças na economia. Na Irlanda e na Sicília, tínhamos camponeses famintos e sem terra, que buscaram na migração melhores condições de vida em outras cidades e em outros países, né? E aí nessa época muitos aí dos italianos da Sicília foram saindo, inclusive, a maioria deles veio para o Brasil nessa época, Estava aqui no Brasil, ainda tendo uma economia forte da produção cafeeira, Então, muitos deles vieram para o Brasil para trabalhar nesse cultivo do café. Bom, então, gente, a partir dessa situação aí, quando a gente tem um caos econômico surgindo, parte dessa população, vai buscar abrigo, vai buscar novos lugares para viver, novos espaços aí no mundo onde pudessem se desenvolver. É nesse período então que a gente vai ver, que temos disputas também, entre os países, e as chamadas disputas imperialistas, Eles vão passar a disputar, o mundo como se fosse aí essa pizza gigante, Cada um querendo uma fatia. E essas disputas, elas foram se acirrando cada vez mais, Nas últimas décadas do século XIX, elas foram, se intensificando. E os países foram buscando, cada um do seu jeito, uma forma de dividir, de recortar aí, uma parte do mundo para o seu governo, para a sua ampliação da sua riqueza, tá? Então, a maioria das potências europeias, elas passaram a adotar medidas que fossem para favorecer os seus países. Cada um foi criando as suas estratégias. Cada um dos impérios, dos países, começou a criar. Então, a França começou a criar os seus, a Inglaterra começou a criar os seus, a Alemanha começou a criar os seus, Os chineses começaram a criar os seus, os franceses, cada um buscando, o maior pedaço possível, Então, a maioria das potências europeias, elas adotaram essas medidas protecionistas para quê? Para valorizar os produtos nacionais e elevar os seus preços. Então, os franceses valorizavam os seus produtos, aumentavam o preço ali, dos seus produtos e fazia com que os produtos dos outros povos vizinhos, dos outros países, fossem, ficando mais caros, porque as pessoas iam começar a falar, poxa, eu não posso comprar esse, então eu vou comprar um produto aqui nacional mesmo, feito aqui no meu país, que está mais barato, Então,
Ao mesmo tempo, eles encareciam os produtos estrangeiros, garantindo mais espaço para a produção agrícola e industrial local. Então essa foi, né, uma estratégia, né, criada pelos países. E na Europa, né, os alemães e os italianos foram os primeiros a adotar as tarifas protecionistas para os seus produtos. Então os alemães pensaram assim, bom, eu vou começar a fazer logo isso aqui, né? E os italianos tiveram também essa iniciativa de criar essas estratégias para proteger o preço dos seus produtos, para, né, garantir que os produtos de outros países não fossem prejudicar os negócios, né, nem da Alemanha nem da Itália, né? Cada um cuidando ali do seu, tá? Então, gente, nesse, né, contexto aí de que cada país estava procurando fazer da sua melhor forma, se destaca a Alemanha. E aí eu quero chamar bastante a atenção de vocês para isso, tá? A Alemanha, o que está acontecendo com a Alemanha? Alcançou um forte crescimento industrial ao usar as tais medidas protecionistas que eu falei e aumentar o seu desenvolvimento industrial, aumentando então a produção armamentista, investindo nas indústrias químicas e tornando-se um forte concorrente aos produtos ingleses. Olha que estratégia! Os alemães fortaleceram as suas indústrias, fortaleceram o preço dos seus produtos, aumentaram a produção das armas, investiram na indústria química e começaram a, né, poxa, agora vamos fazer os mesmos produtos que os ingleses estão fazendo aqui e vamos ser concorrentes deles aqui, né, no mercado europeu, né, vender para os outros países aqui da Europa também, tá? Então, os alemães começaram a incomodar muito, mas muito mesmo, né, os outros países. A Alemanha, gente, ela se tornou como uma mosca, né? Já ouviram aquela música de Raul Seixas? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa? Então foi assim que a Alemanha se tornou, uma mosca pousando na sopa dos países ricos, poderosos da Europa, né? Era a mosca que incomodava a Inglaterra, era a mosca que incomodava a França, era a mosca que incomodava a Rússia. Então passou a incomodar todos os países ali vizinhos. E a Alemanha então passou a desagradar essas potências europeias, principalmente a Inglaterra, quando a Alemanha iniciou seu projeto de formar uma marinha mercante e também, né, de guerra. Então isso fez com que a Inglaterra desse aquele, ixi, acordei, e agora? O que a Alemanha está querendo? Né? E aí sim, né? Aí eles começaram a olhar com outros olhos e falar assim, como assim a Alemanha acabou de se tornar um país e já está querendo aqui sentar na janela e mandar em todo mundo, né? Então a Inglaterra, né, acabou percebendo essa jogada aí. Isso tudo, gente, é para me falar para vocês que estava montado o cenário explosivo então, né? Tava tudo preparado para que acontecesse aí, né, uma guerra, tá? Então, nesse cenário, né, com esses problemas econômicos que nós falamos, com essas disputas imperialistas, né, os países já dominando aí também o continente asiático, africano, cada um querendo pegar o seu melhor pedaço, explorar essas regiões da África, ganhar dinheiro, né? Então, estava tudo montado para, né, que a guerra realmente estourasse, como vai estourar essa bomba, né? E aí acontecem os movimentos nacionalistas, né? O que são esses movimentos nacionalistas? Países novos que vão se formando, né? Então os países vão começar a se organizar, né? Vão começar a se formar e aí surgem dois movimentos importantes aí pra gente, né? Um é o pan-germanismo e o outro é o pan-eslavismo, tá? Então, nós vamos falar um pouco a respeito desses dois, certo? Então, o pan-eslavismo, ele é
formado aí por várias, né, regiões dominadas pelo Império Austro-Húngaro, né? Essas regiões, gente, são hoje, né, os países da Bulgária, da Sérvia, da Armênia, né, da Romênia. Então, naquela época, eles estavam, né, são todos países que de origem eslava, né, e eles estavam aí, né, contra, então, o Império Austro-Húngaro, que era, né, o dominador daquela região, né, e eles queriam criar o seu próprio estado, né, um estado que eles chamavam de Grande Sérvia, e eles queriam conquistar a sua independência do Império Austro-Húngaro. Eles não queriam mais depender, né, do Império Austro-Húngaro. Então, esse projeto, né, essa preocupação de formar, então, esses povos se formarem aí em torno, né, da Grande Sérvia, começou a incomodar, né? O Império Austro-Húngaro não queria perder território, não queria perder impostos, não queria perder dinheiro. Então, nessa época, os países estavam preocupados só em aumentar os territórios e não em perder territórios. E aí, gente, quero chamar a atenção de vocês que esse projeto da Grande Sérvia já era um projeto que vinha, né, vinha sendo alimentado, né, há vários anos, né? Então, o projeto de criação da Grande Sérvia já vinha crescendo desde a crise dos Balcãs. Em 1908, quando a Bósnia-Herzegovina foi anexada ao Império Austro-Húngaro, tá? Então, observem aqui, a gente tem aqui, ó, no mapa, a Bósnia-Herzegovina, a Sérvia que está aqui do lado, né? A Romênia mais aqui do lado, a Bulgária. Então, esses países estavam todos aqui, ó, lutando para sair do domínio do Império Austro-Húngaro, certo? Bem, o que nós temos aí? O Império Russo tinha interesses também, né, em dominar as saídas para o Mar Mediterrâneo. Então, o Império Russo, ele queria ajudar esses povos aqui para que ele tivesse um acesso, né, de passagem até, né, o Mar Mediterrâneo, para facilitar os comércios, facilitar a entrada e saída de mercadorias que vinham muitas vezes do continente africano, do continente asiático, tá? Então, diante aí desse interesse, o Império Russo vai resolver ajudar, né, os povos eslavos aí nessa luta contra o Império Austro-Húngaro. Para eles ia ser ótimo, eles só iam ganhar, né? Então, principalmente aí nas regiões do Estreito de Bósforo e de Dardanelos, além da cidade de Constantinopla, controlados pelo Império Turco-Otomano. Olha o Império Turco-Otomano, mais aqui embaixo, né, que dominava essa região aqui do lado, que a gente vai, né, ver melhor no mapa a seguir, tá? Então, o Império Russo se considerava, né, um líder e guia natural dos povos eslavos. Era como se fosse assim: pode deixar, minha gente, que eu sou o paizinho querido de vocês e vou ajudar vocês aí, né? Então, eles queriam fazer isso, né? Mas, como eu falei para vocês, eles não estavam fazendo, né, sem interesse nenhum. Eles tinham interesses aqui nessa região, né, do Estreito de Bósforo e nessa região aqui do Estreito de Dardanelos, né? Então, era um importante, né, mecanismo aí de passagem para a região aqui da Síria, da Turquia, né, para comercializar com o Oriente, tá? Então, o Império Russo, se considerando, né, nessa função aí de ajudar os povos eslavos, ambicionava nada mais nada menos do que expandir as suas fronteiras, tá? Bom, então esse era, né, o processo aí de pan-eslavismo. E agora vamos ver aí, né, o que mais nós temos a respeito, né, desse processo. Aqui, gente, eu coloquei uma charge mostrando para vocês, né, uma outra situação que acontece aqui, por exemplo, com o Marrocos. Marrocos, que é do continente africano. Então, observa cada país querendo mais para si. Os países, eles não queriam perder, eles só queriam ganhar.
Então essa charge, né, publicada na revista francesa La Sierre à Berger, em 1903, né, traz a representação da chamada questão marroquina, onde o coelho é representado, né, representa, na verdade, Marrocos, né, que é disputado aí pelas 4 potências europeias. Né? Então a Espanha puxa de um lado, a Inglaterra puxa do outro, né, a França, a Alemanha, cada um tentando um jeito aí de pegar, né, o Marrocos para si, né? Então assim eles queriam fazer com as regiões não só, né, do continente africano, mas com as regiões também do continente asiático. Então as grandes potências mundiais aí nessa época eram esses países: Espanha, Inglaterra, França, Alemanha, né? Então eles vão cada um do seu modo tentar impor, tá? E aí, gente, o outro processo aí, né, de nacionalismo que acontece, que vai ser, né, decisivo também para desenrolar a Primeira Guerra Mundial, é o pan-germanismo. Também surgiu no iniciozinho aí, né, dessa época, já no século XIX, né, a ideia de unir os povos germânicos, né? Essa união dos povos germânicos em torno, né, do Império Alemão, né? Um império poderoso, extenso, forte. E eles começaram a se organizar em clubes patrióticos e organizações militaristas. Após a unificação da Alemanha, né, e aconteceu já uma das, né, unificações mais tardias foi a da Alemanha, que acontece em 1871, Otto von Bismarck progrediu rapidamente, né? Então unificou a Alemanha e imediatamente começou a tomar medidas que foram muito favoráveis, né? A política externa adotava um sistema de alianças defensivas, conseguindo fortes aliados para evitar o isolamento da Alemanha em caso de guerra. Então, ao mesmo tempo que ele se preocupou em organizar e fortalecer politicamente a Alemanha, buscou aliados, e isso foi importante para a Alemanha, né, se mostrar, né, cada vez mais poderosa. Então o maior objetivo aí, né, dos alemães era o quê? Expandir pela força, pressionar a Grã-Bretanha, né, o chamado Reino Unido e a Inglaterra, porque muitas vezes a gente, né, utiliza desses 3 termos, a ceder aí uma fatia maior da África e da Ásia para os alemães e vencê-la na disputa pela liderança marítimo-comercial. Então olha a ousadia dos alemães, né? Queria mais terra na África, queria mais terra na Ásia e queria, né, a disputa pela liderança marítimo-comercial. Queria dizer assim, olha, que agora quem vai comercializar aqui sou eu, quem tem os melhores navios aqui sou eu. Então os alemães estavam, né, fazendo aí, né, pressão mesmo para, né, que a Inglaterra deixasse eles passarem aí despercebidos. E qual era então, né, a posição da Inglaterra ou do Reino Unido? E qual era a posição também da França? Será que eles deixaram? Será que eles aceitaram assim e bateram continência e falou, pode ir, pode pegar o que vocês quiserem aqui, o que mais vocês querem, pode levar? Então vamos ver aí, né? A Inglaterra ou o Reino Unido não queria perder seu império colonial, nem dividi-lo com nenhum outro país, né? Era uma derrota, né? Era um prejuízo econômico muito grande. Então isso não fazia nem sombra, né, de dúvida, não passava com relação a isso. Eles não iriam, né, de forma nenhuma permitir. E a França, gente? Vamos ver o que tem aí com relação à França e o comportamento da França em relação a essa ousadia dos alemães. A França, gente, passou então a reagir no chamado revanchismo francês. O que é isso? Revanchismo vem de revanche, né? A França já tinha, né, no passado, tido um problema com a Alemanha, que a Alemanha saiu vitoriosa. Então a França se sentia humilhada, né? Tinha um sentimento de vingança com relação à Alemanha.
Então a França queria muito achar um jeitinho de corrigir, né, o problema que teve no passado com a Alemanha, quando a Alemanha, na guerra franco-prussiana, a Alemanha ficou com a Alsácia e Lorena. Então a França agora tinha o desejo de retomar o território da Alsácia e Lorena de volta. Por quê? Porque o povo de Alsácia e Lorena era muito querido. Não, os governantes não estavam preocupados com o povo. Eles estavam preocupados com a riqueza do solo da região. Eram províncias ricas em minérios de ferro e de carvão. Essas províncias estavam então sob o domínio dos alemães desde 1870, 1871, quando aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, tá? Então, os franceses estavam doidos para poder, né, resgatar esses territórios, né? E cartazes e panfletos ridicularizavam outros povos, incentivando a rivalidade, o ódio entre os países vizinhos. Começou a se espalhar nesses cartazes, nesses panfletos, da difusão, muitas vezes, da própria imprensa, dos jornais, né, com ideias racistas, né, fazendo mesmo com que as pessoas fossem, né, se incomodando, fossem criando ainda mais, né, ódio, né, vontade de massacrar, de exterminar o outro país, né, por conta, né, desses elementos que foram sendo, né, tão resguardados aí no passado. E aí, gente, nós vamos então, né, passar aí um alinhavo aí na nossa história de hoje, né, nessa história de retalhos da Primeira Guerra Mundial, e vamos alinhavar com as principais ideias de que nós falamos. Então trouxemos aqui hoje as curiosidades sobre o uso dos cavalos na Primeira Guerra Mundial, quando e onde aconteceu, né, a chamada Grande Guerra, né, as características do clima da época com relação à cultura, com relação ao desenvolvimento científico, quantas interferências e os problemas econômicos que vinham passando aí nessa época. Falamos a respeito dessa corrida imperialista, né, do desejo de todas as potências europeias aí de expandir seus territórios, de pegar mais territórios na África, na Ásia, e que isso, né, passou a influenciar muito também as ideias dos governantes. Falamos dos movimentos nacionalistas aí agora há pouco, né, esclarecendo para vocês aí o que era o pan-eslavismo e o que era o pan-germanismo, né, que também foram importantíssimos aí movimentos, né, que influenciaram aí o surgimento da Primeira Guerra Mundial. E por fim falamos do movimento do revanchismo francês, né, desse sentimento de, né, ódio que os franceses tinham em relação à Alemanha, né, e as tensões quanto às ambições, né, do Reino Unido também, né, na tentativa de manter-se líder comercial, manter-se líder, né, econômico, né, naquela região da Europa, tá? Então, na próxima aula, a gente vai falar a respeito da paz armada, da política das alianças, vamos ver quem é que vai ficar do lado de quem, né? Vamos falar da eclosão aí, o estopim que vai, né, fazer com que a guerra, né, vá à frente, né, de uma vez por todas, e das propagandas, né, de guerra, como eram feitas, né, quem fazia e que mecanismos eram utilizados, tá certo? Bom, no mais, gente, eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês demais pela companhia, mas eu espero que você possa também nos ajudar, né, se inscrevendo no nosso canal ou compartilhando com seus amigos, tá? Deixei aí também aí a nossa página aí no Facebook, Márcia Gomes, no Instagram, Márcia Cris O. Gomes, né, para que você possa nos acompanhar por lá também, tá bom? Então, um beijinho para vocês, né? Deixo aqui uma frase de Albert Einstein: a guerra é a coisa mais desprezível que existe. Prefiro deixar-me assassinar a participar dessa ignomínia, né? Foi o que disse, né, o nosso gênio Albert Einstein com relação à guerra. E é claro que a gente, né, estuda, conhece, né, os elementos, né, as fases, os períodos relacionados à guerra,
Lembrando sempre que a gente precisa, né, alimentar cada dia mais o nosso espírito e a nossa sociedade com ideias de paz, de amor, de fraternidade, de comunhão, não é isso? Bom, aqui estão as referências aí utilizadas aí para o nosso trabalho da aula de hoje e vou me despedindo de vocês. Sim, pessoal! E eu quero também deixar aí para vocês a dica de que nos próximos vídeos a gente vai tratar ainda de outros assuntos relacionados à Primeira Guerra Mundial, hein? Não percam! Tchau!